Boa noite, no ar mais uma edição do programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo sueco Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Este programa vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas, no canal 5 da NET e 72 da TVA, podendo ser assistido também pelo site www.arcanocelestes.com ou pelo site www.cwbtv.net. As perguntas com dúvidas e sugestões poderão ser encaminhadas para o e-mail de contato arcanocelestes@gmail.com e os livros, bem como demais materiais, poderão ser solicitados pelo telefone 3027 4741. Esta noite, dando prosseguimento à nossa série de estudos, falaremos sobre um tema fascinante, a família. O tema está baseado num texto do reverendo David Home, e não é preciso dizer a importância da boa compreensão desse tema para os vários aspectos da vida em sociedade, da igreja e da regeneração do homem. Eduardo, boa noite. Boa noite. Eduardo, primeiramente eu vou ler para o público de casa dois pequenos trechos do livro dos Salmos, que se encontram no Salmo 127 e 128. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E no Salmo 128 lê-se: Eis, os filhos são herança do Senhor. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da juventude. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Eduardo, esses dois salmos eles descrevem bem as bem-aventuranças da vida genuína em família. Mas quem realmente pode, a gente sabe que não são todos, quem realmente pode usufruir dessas bem-aventuranças? Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. A beleza desses versos nos fazem refletir sobre o casamento e o lar. Mas essas bênçãos, elas se limitam àquelas pessoas que andam nos caminhos do Senhor, né? E assim como é dito mesmo nesse salmo, né? É verdade que aqueles que têm tentado, tem muitas pessoas que tentam andar nos caminhos do Senhor, né? Mas não por sua culpa, eles não recebem as bênçãos felizes do casamento e do lar, né? Mas mesmo assim, essas palavras são também para essas pessoas, né? E se aplicam perfeitamente a elas, porque muitas vezes a pessoa não está num estágio ainda que possibilite ela ter um lar, né? Essas palavras justamente podem preparar a pessoa para a felicidade da vida eterna, mesmo que não seja nessa vida, né? Se ela se prepara nesse mundo, ela pode, mesmo que ela não case aqui, ela pode ter uma felicidade diferente no mundo espiritual, né? E ela pode receber até uma pessoa ideal, às vezes até melhor do que ela receberia nesse mundo, se ela mantém, né, esse desejo de permanecer nos caminhos do Senhor, né? Então, seja nessa vida, ou seja na vida futura, se a pessoa não tenta viver numa esfera de santidade e de amor ao Senhor, se ela não se esforça pela regeneração, né, recebendo os bens e as verdades provenientes do Senhor, ela não pode ter essa alegria, essa felicidade de ter um lar, né? Então esse é um ponto importantíssimo, né? E se a pessoa não vive ativamente a vida espiritual, ela não alcança as bases desse amor, que é o amor conjugal, né? Porque o amor conjugal ele tem tudo a ver com a vida espiritual, né? Então esse lar acaba não se estabelecendo, porque se a pessoa não vive uma vida espiritual, né? Se ela não tenta pelo menos, né? Porque o Senhor ele considera sobretudo as coisas que o homem sente, a intenção que ele tem por dentro. Muitas vezes a gente acaba cometendo alguns erros, né? Mas se esses erros não são intencionais, o Senhor vai perceber isso no coração de cada pessoa e vai preservar essa pessoa, muitas vezes até não dando um casamento para ela, mas preparando ela para um casamento futuro, né? Que pode não ser nesse mundo, que pode ser justamente no mundo futuro, na vida futura, na vida eterna, que é a verdadeira vida, né? Então, os usos, as alegrias e os privilégios desse lar são daqueles que se voltam para o Senhor
e mantém esse esforço com o seu amor dominante. Então, o desejo das pessoas de bem, das pessoas que realmente querem acertar na vida, é constituir um lar. Porque o lar é como que a representação do céu na terra, né? Porque o lar tem tudo a ver com a igreja, que é justamente a representação do céu na terra, né? Então, sem esse ingrediente vital de amor mútuo, o casamento se torna uma união meramente terrena e o lar acaba se tornando simplesmente uma casa, né? E não uma instituição espiritual do Senhor, né? Então é verdadeira, portanto, a expressão que se diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, né? E como você disse, e por outras vezes nós também já expusemos em programas anteriores, as doutrinas nos trazem uma nova visão do que é o casamento, uma coisa muito mais intensa, muito mais espiritual e de um valor incomparável para a regeneração do homem. E a família constituindo a base disso tudo, ou seja, um lar verdadeiro que possibilita o homem se conjuntar à sua esposa e vice-versa, e ambos se conjuntarem ao Senhor. Aproveitando isso, eu queria que você falasse desse reconhecimento e da preservação da família na edificação da verdadeira igreja. Então, a importância desse reconhecimento pode ser vista na esfera geral do mundo à nossa volta, ou seja, a esfera que a gente vê todos os dias e que prevalece nos lares desfeitos, na facilidade com que se chega ao divórcio, né? Nas atitudes imorais em relação ao casamento, que muitas vezes a gente vê, mesmo na mídia, a granel, né? Essas coisas degradam tanto o casamento quanto o lar, ou seja, são coisas... o lar é uma instituição sagrada, né? E se ele fica ameaçado, então existe um perigo real no mundo, né? E a nova igreja, então, deve reconhecer e encarar esse perigo, né? E, inclusive, falar sobre ele, né? Para que as pessoas que estão ligadas a ela possam estar preservadas desses efeitos nocivos, né? Porque, essencialmente, a igreja verdadeira, ela depende de lares individuais para a sua sobrevivência, né? Tanto quanto os lares são fortes, a igreja vai ser forte. Porque se eles forem frágeis, a igreja será frágil, né? E o lar é uma espécie de um castelo forte da igreja, onde então a igreja encontra, o terreno fértil onde ela pode se desenvolver, né? Então o nosso dever, para que isso se edifique, né, é justamente construir lares com força, né, em força, para que sejam unidades sólidas da igreja, né? E isso não acontece por si mesmo, mas requer uma ação de nossa parte, uma ação conjunta, né, principalmente, né, entre marido e esposa, né? Requer paciência, dedicação e um esforço firme e frequentemente pede que o sacrifício seja feito, né, principalmente das coisas terrenas, né? E também requer muita coragem, né? Coragem para que a gente possa resistir ao estilo de vida comum de hoje em dia, que zomba dos valores do casamento e dos valores do lar. Ou seja, a gente vê propagandas mil para o adultério, né? Para as traições, para a lascívia, né? Para todo tipo, toda espécie de elemento que vai minar a preservação, a construção, a edificação de um lar verdadeiro, né? Mas, acima de tudo, o aspecto mais importante no estabelecimento do lar é o amor, né? Amor ao Senhor, que se exprime na afeição, né, para com a igreja e para com os seus ensinamentos. Então, esse amor mútuo dos membros da família, que se expressa principalmente entre o esposo e a esposa, que são a base da família, ele é super importante, né? Ele aparece, por exemplo, no cuidado de um para com o outro e no desejo pela bem-aventurança espiritual do conjunto do casal, né, e da família, né? Isso, naturalmente, depende muito desse amor entre marido e esposa, pois o conjugal é o centro do lar,
né? E o amor conjugal é mesmo o amor universal de todos os amores, como a gente está acostumado a ler nesse livro que está aí, que é o amor conjugal, né? Porque não pode existir amor mútuo e respeito entre os outros membros da família se o marido e a esposa não se respeitam, se eles não estão unidos pelo mesmo propósito, que é o amor para com o Senhor e de uma pessoa para com o outro, né? Olhando ambos, né? Olhando para um mesmo ponto, ou seja, desejando chegar no mesmo objetivo, né? Então, só esse amor faz com que marido e esposa sejam uma só alma com que produza a esfera de unidade, cooperação, ordem, afeto, que então está presente no lar se há essa união entre marido e mulher, né? Então isso tudo afeta cada coisa e cada um dos seus membros da família, né? Os filhos, né? As pessoas que estão envolvidas com a família, né? E a qualidade de cada lar depende diretamente da qualidade de vida do marido e da esposa, que são as colunas mestras, né? Que sustentam o lar, né? Então, para edificar uma casa, né? É necessário que esse sentido real seja, digamos assim, seja constantemente lembrado pelos cônjuges, né? Que devem trabalhar juntos e individualmente em prol desse que é o supremo dos amores humanos, né? Então eles devem lutar diariamente para resistir principalmente a todos os males que enfraquecem e destroem esse amor, né? Em resumo, eles devem resistir à lascívia, à contenda, né? E ao amor principalmente ao amor de dominar, um querer dominar ao outro, né? Então, além de várias outras coisas que destroem o casamento, mas principalmente esses 3 pontos são os que mais destroem os lares, que a gente vê por aí todos os dias isso acontecendo, né? E a impressão que eu tenho quando você trouxe essa questão da exacerbação que existe hoje em relação à sexualidade, isso já foi tema de programas anteriores. Novamente eu quero dizer que isso não se trata de falso moralismo da nova igreja, de mais uma igreja cristã. O que nós trazemos é que realmente os escritos nos mostram, e a palavra em especial, todos os perigos de se entregar a esse tipo de fraqueza, né? Eu digo fraqueza porque se trata de algo que comprovadamente destrói famílias, destrói sociedades, empresas, destrói vários aspectos da humanidade. Algo interessante é que também sente-se que é como se o ser humano tivesse vivido muitos anos sobre uma repressão dogmática e sem instrução de por que ele deveria reprimir esses instintos, né? E depois que ele obteve essa liberdade, o que acontece hoje... demais, né? Exatamente, ele foi para o outro lado, ele hoje em dia a gente passa nas bancas, né? Que bom que a gente vê coisas que não tinha no passado, mas que pena também que isso acontece, né? Coisas que você se surpreende assim aos olhos de todos, de crianças e de idosos. Eduardo, você falou sobre o marido e a mulher, da importância dessa solidez, dessa união. Mas e os filhos, os frutos dessa união? Qual a importância que eles têm na edificação da família? Perfeito. A principal responsabilidade de edificar e manter a esfera da vida familiar, lógico, depende do marido e da esposa, mas ele não se limita apenas a eles, né? Todos os outros membros da família que atingiram algum grau de compreensão têm também essa responsabilidade, né? Porque para que seja edificado o lar espiritualmente, há essa necessidade de que todos colaborem, né? Então, pela sua atitude, eles podem ou acrescentar, né, os usos e alegrias a essa esfera, ou então suprimir esses usos e essas alegrias, né? Pois os filhos, tão logo aprendem a instrução e veem os exemplos dos pais nesse sentido, né, eles devem então fazer a sua parte, afastar-se o mais possível dos pensamentos egoísticos, né? E devem, sobretudo, exercitar o prazer da obediência, né? E ter a boa vontade em cooperar para que a esfera do amor ao Senhor seja sempre renovada na família, né? E quando eles se afastam, por exemplo, dos amores impuros que são contra a castidade,
Os filhos não somente acrescentam uma esfera celeste à vida do lar, como também eles se preparam para que eles próprios possam um dia encontrar um par conjugal adequado para suas vidas, né? Então, nós temos a grande necessidade de estabelecer em nossos lares uma esfera dessa santidade, né? Que é a própria esfera da igreja, né? A igreja real, a igreja verdadeira que nós procuramos, né? E não existe melhor instrução para que isso ocorra, né? Do que o conhecimento do sentido interno da palavra, onde são descritas as bênçãos da vida familiar, né? Então, quando nós examinamos o significado espiritual daqueles 2 salmos, né, que você citou antes, parece-nos à primeira vista que eles têm pouca ou nenhuma relação com a vida familiar. Mas, na verdade, isso se trata principalmente por causa da regeneração individual. Mas a família, na palavra, tem uma grande relação e uma relação totalmente direta com a mente do indivíduo pelas correspondências, né? Porque o marido, na palavra, significa as afeições reinantes do bem e a esposa, as afeições da verdade, né? Enquanto que os filhos e as filhas significam os novos bens e as novas verdades gerados pela mente que está em regeneração. Então, essa mente, quando ela está se regenerando, os filhos e as filhas, né, têm essa significação espiritual correspondencial com os bens e com as verdades que o casal produz, né, nos seus usos para com o próprio lar e para com a sociedade, né? E também esse tema da paternidade e da maternidade já foi anteriormente abordado, e o que se percebe é que é preciso que ambos tenham um conhecimento espiritual profundo para que a educação do filho não seja falha, seja algo sólido e seja algo que não seja conflitante, né? Às vezes parece um pouco radical aquela história de que, poxa, bom, pais terem a mesma orientação, mas isso evita uma série de complicações na formação do jovem, né? Na formação da criança. E você falou, Eduardo, brevemente sobre a importância da regeneração de cada membro, né, da família para a edificação do lar. Eu queria que a gente se desse tempo aprofundasse um pouquinho nesse tema, porque a gente sabe que a regeneração, ela tem uma regeneração individual e um processo de regeneração como um todo, como a célula da família. Falasse um pouco dessa regeneração de cada um. Exatamente, né? Então, a pessoa cuja mente é uma, ou seja, ela é uma unidade harmônica entre bem e verdade, adorando ao Senhor e fazendo a sua vontade divina, essa pessoa pode, então, estabelecer um lar genuíno na terra. Ela está apta para isso, né? E esse lar será uma pequena forma do céu, como nós já vimos antes, né? Então, o que o sentido espiritual dos salmos nos falam, né, no caso, é da mente regenerada, né? E, em resumo, é dito que todos os bens e verdades provêm do Senhor e não do homem mesmo, né? Porque se o homem luta pelo que é bom e verdadeiro unicamente pelo seu esforço, né, ele não consegue alcançar nenhuma vitória. Pelo contrário, ele sofre constantes derrotas, né? Pois todo bem e toda a verdade que o homem recebe são dons do Senhor. E ele concede esses dons juntamente com o repouso e a tranquilidade àqueles que amam e fazem a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus, né? Essas pessoas, então, recebem verdades em abundância, verdades pelas quais elas têm inteligência e bens pelos quais lhes vem a felicidade, né? Por aí se pode ver, então, que o homem e a mulher que desejarem estabelecer um lar verdadeiro e serem verdadeiramente pais, precisam iniciar a sua regeneração. Aí é que está a base anterior ainda à formação do lar, né? Porque é somente depois que se organizam as coisas na nossa mente é que se pode organizar as coisas que são do lar.
Então isso é uma pré-condição, é um pré-requisito para que o lar seja corretamente edificado. E é somente quando se recebe os benefícios da regeneração e as bênçãos de paz e alegria que então vêm os usos e o culto verdadeiro a Deus, né? E essa é a bem-aventurança que chega e afeta a esfera do lar e traz essa aura, essa atmosfera de santidade, né? Porque é no lar que nós podemos ver os resultados da nossa regeneração ou, infelizmente, a sua ausência, né? Se a gente não faz nada para se regenerar, para, digamos, aparar as arestas dos nossos caminhos, né? Porque onde é que nosso verdadeiro caráter se mostra mais abertamente, se não quando estamos no lar, né? É aí que nos sentimos livres para agir como desejamos e para fazer as nossas vontades, né? É no lar em que a gente justamente demonstra as nossas coisas boas e as nossas coisas muitas vezes nocivas, né? Então, nessa imagem do homem regenerado, como é dado nos Salmos, há uma ênfase constante ao amor e ao culto ao Senhor, né? Então, como é dito, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, isso, né? Esse é o verdadeiro amor, esse é o culto, né, das coisas essenciais para a vida em família. Mas só serão algo efetivo na igreja se estiverem realmente nas mentes, né, e nos corações daqueles que são os cabeças da família, né? E é interessante que, acredito que já tenha falado isso, hoje tem-se escolas para tudo, tem-se escolas para formarem profissionais, diversos advogados, cabeleireiros, jornalistas, médicos, mas não tem uma escola que forma pais, que formam como cuidar de uma casa. E, no entanto, que parece absurdo falar, depois, se houvesse isso, se houvesse uma maneira de se educar, de instruir pessoas de como cuidar das suas famílias, você não poderia reclamar de situações absurdas. Hoje, quando você vê incidentes pavorosos, tanto de crimes quanto de roubos, de coisa, você reclama, poxa, como é que isso passou pela cabeça dessa pessoa? Como é que ele teve coragem de agir dessa maneira? Eu acho que daí vem a importância de uma verdadeira religião. Novamente falando que nós nunca trazemos que essa é o único caminho, a verdadeira religião, mas de uma religião com preceitos verdadeiros e válidos que façam com que uma casa, com que uma família possam andar no caminho correto, no caminho do Senhor. E qual que é a relação dessa religião verdadeira e a edificação do lar? Então, essa última pergunta justamente vem fechar o nosso assunto, né? Porque um verdadeiro lar só existe quando se busca o amor ao Senhor, né? E embora aparentemente o lar seja constituído de pessoas, não são unicamente as pessoas que formam o lar, pois toda a sabedoria, a afeição que elas recebem e que são o que constitui realmente o lar, elas vêm e são dádivas do Senhor, né? Como também a vontade sincera que é nutrida para que um tal lar exista, né? Então, é o Senhor quem dá esse desejo e Ele o realiza e edifica em nós, porque somos receptáculos de seu amor e da sua sabedoria, né? O homem nada mais é do que essa recepção, né? Então, nós vemos assim que o estilo de vida da sociedade atual está muito distante desse alvo que nós deveríamos e devemos procurar alcançar na nossa vida espiritual nesse mundo, né? Algumas pessoas na sociedade que têm alguma noção de valores, né, elas percebem esses perigos que destroem os lares, né? Mas elas muitas vezes trabalham em vão para reparar os danos, pois elas não buscam o Senhor e a sua palavra, né? Existem também aqueles que acreditam que a salvação dos lares e os casamentos está na religião. Mas a gente pergunta, que religião, né? A gente não pode ser daquelas pessoas que estão preocupadas com valores externos e materiais, né? E como a gente vê em muitas religiões que hoje florescem, como o capim, né? Onde entra então a corrupção e a falsidade, né? A nova igreja tem então a resposta
para o perigo da desintegração da família, né? E essa resposta está justamente no sentido de que uma verdadeira religião possa chegar até as pessoas, onde o discernimento, onde as verdades racionais possam entrar na religião e que ela não seja simplesmente uma religião de uma crença cega, de uma fé oca, né? Onde as pessoas creem porque o pastor falou, porque o pastor disse que é assim, porque você tem que ter pensamento positivo. Não é só assim, né? Você tem que entender, a religião é uma coisa que deve entrar na nossa mente racional. Então é isso que a novidade que a Nova Igreja traz para as pessoas que estão nos assistindo, e tudo isso vai compor uma família novamente unida, renovada e livre dos perigos que estão por aí e que nós vemos todos os dias. Bom, com isso eu acho que nós conseguimos, no tempo que nós tínhamos, esclarecer bem o tema. Reitero o convite às pessoas que entrem em contato pelo e-mail arcanocelestes@gmail.com ou pelo telefone 3027 4741. Esperamos vocês na próxima terça-feira, às 19 horas, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.